dente sabe que precisa de um dentista. Quem precisa construir algo, chama um arquiteto, chama um engenheiro para fazer este algo. Enfim, todas as nossas necessidades, elas estão claramente ancoradas, referidas a algumas profissões e ofícios. O artista não. O artista é um sujeito que, por um movimento que não se sabe ao certo, ele dá as costas, digamos, à região iluminada da sociedade, a região iluminada do próprio ser, e vai em direção à escuridão. Não sabemos por que isso acontece. Uma vez perguntaram para a primeira bailarina do balé de Stuttgart, a Marcia Aide, qual é o conselho que ela daria para um jovem que quer ser bailarino. Ela falava assim: conselho para um jovem que quer ser bailarino? Desista. Se não há nenhuma graça nisso, porque você faz aula o dia inteiro, você vive se machucando, vive massagista, vive contundido, vai dançar para plateias vazias, vai andar em ambiente de grupo de dança que tem uma inveja desgraçada, você vai ter uma carreira muito curta, não terá namorado, com 35 anos acabou e você vai mais ou menos sem saber o que fazer. Então desista. Por outro lado, se você, para atender o telefone, dá um Grand GT na sala, e para abrir uma geladeira você faz um arabesque, então você é bailarino. Faça da melhor maneira, mas talvez nem seja o caso, pensando o que essa mulher disse, que essa extraordinária bailarina disse, que as pessoas não escolhem fazer arte, elas são escolhidas pela arte. Talvez seja quase que uma condenação, eu tenho essa sensação direta, porque eu visito ateliê de artistas e é extraordinário os problemas que eles se colocam para si. Quer dizer, voltando então, todo mundo sabe do que precisa. Agora, eu não conheço ninguém que acorda de manhã e fala assim: eu estou com saudade de uma música que eu nunca ouvi. Eu estou com a carência de um livro que eu não conheço. Eu estou precisando assistir um filme que ainda não sei qual é. Mas, curiosamente, quando você ouve determinada música, quando você lê determinado livro, quando você assiste determinado filme, você se põe a pensar: como é que eu pude viver até hoje sem ter visto isto? Como isto é possível? E eu não posso mais viver sem isto. Dizer, os artistas nos alimentam, os artistas dão a nós a fertilidade da imaginação. Segundo Dante Alighieri, a alta fantasia é um lugar que chove dentro. Os artistas fazem chover dentro da imaginação. Nesse sentido, eles se aproximam dos cientistas, porque os grandes cientistas, os grandes investigadores, nada mais são do que artistas também. Quer dizer, como dizia o Jacob Bronowski, que é um teórico do conhecimento, o que espanta em Newton é ele perceber que aquilo que faz com que a maçã caia tem a ver com a mesma coisa, aquilo que faz, o denominador comum, com a lua que está lá onde ela está. É extraordinário, porque ambos, olhando na aparência, não tem absolutamente nada a ver. O que esse sujeito faz? Ele simplesmente enreda as coisas. Ele consegue juntar aquilo que é díspare, ele consegue unir aquilo que é vário, aquilo que em princípio nada tem a ver uma coisa com a outra. É isso que ele faz. E por quê? Porque ele imagina. Essa é a beleza, por exemplo, de um Copérnico, que pensou o sistema e quebrou toda a ideia de que a Terra era o centro do universo, colocando-se no Sol, onde ele só poderia visitar na imaginação. Os artistas fazem isso cotidianamente. Por que eles fazem, nós não saberemos, mas nós devemos tudo a eles. Nesse sentido, entre Homero e Platão, indubitavelmente estou com Homero. Nada contra Platão, que eu amo e fiz filosofia, mas Homero indubitavelmente, porque nós só estamos aqui falando português, vocês me entendem e eu me faço entender, ou não, ou inclusive me faço desentender com vocês, porque eu falo português. E o português existe porque ele me foi dado. O português existe por causa de Camões, por causa de Carlos Drummond de Andrade, por causa de João Cabral de Melo Neto, por causa de Guimarães Rosa, por causa de Fernando Pessoa, Machado de Assis. Estas pessoas deram-nos a língua, e ao darem a língua para nós, elas nos deram. Ao dar a língua para nós, elas deram junto com a língua o mundo com o qual nós nomeamos. Você lê Grande Sertão Veredas e vê os termos que ele emprega para utilizar o demônio, para referir-se ao demônio. Entre os nomes que ele dá ao demônio, há inclusive o termo, aquele que não tem nome, o inominável. Quer dizer, isto é o que um poeta faz, isso é que um artista faz. O artista dá a ver aquilo que ninguém havia visto, dá a escutar aquilo que ninguém tinha escutado até então. E é por isso, inclusive, que depois não podemos mais passar sem eles.
Porque, como dizia Júlio Cortázar, né, se o passarinho mandão, que é como ele chama Deus, tivesse começado o mundo por Picasso e não acabado o mundo em Picasso, indubitavelmente o mundo seria melhor. É bem provável que teria sido melhor. Então, o que os artistas fazem é justamente a quebra, a ruptura, a transgressão. Ele pega o idioma, esse idioma tão vilipendiado que nós utilizamos frequentemente. O português é uma bela língua. E, no entanto, eu recebo cotidianamente e-mails que fazem pergunta e encerram com aguardo um retorno. O gerundismo, ele não é o único dos maus. Aguardar um retorno é uma falta de educação horrível. O cara fez uma pergunta e no final fala, aguarda um retorno. Ué, então ele está pensando que eu não vou responder. E se eu não iria responder, se eu fosse um mal educado, bom, é exatamente ele pensando que eu não vou responder, que eu não vou mesmo responder. Esse tipo de redundância e de pleonasmo é típico de nós que não lidamos bem com a nossa língua. Então, o que tem acontecido se nos nossos cursos nós não temos aula de poesia, não temos aula de cinema, não temos aula de escultura, não temos o conhecimento dessas coisas? Isto é fundamental porque isso é alimento, é isso que fertiliza as nossas ideias, é esse tipo de transgressão. Porque o mundo ele se reconstrói na medida em que a nossa sintaxe, as formas organizadas de se pensar o mundo, elas são alteradas. Como disse Jean-Luc Godard, o cineasta francês, cultura é norma, arte é exceção. E nós, no entanto, temos colocado a arte marginalmente dentro do nosso sistema. FAPESP, CAP, CNPq, as agências financiadoras, elas inclusive aferem a qualidade dos procedimentos artísticos através da régua da física, da biologia, enfim, das ciências ditas exatas, que não o são, das ciências biológicas, e as ciências humanas são o patinho feio, e a arte marginalizadas dentro do processo, essas sequer existem. Isso está completamente equivocado. Arte é o pilar, precede a tudo. Tem a ver com o sujeito que na caverna, pela primeira vez, tentou magicamente reter o animal pela representação do animal, criando uma espécie de feitiço, porque existe uma espécie de encantamento e feitiçamento no fato de que uma palavra refere-se a alguma coisa. Vocês devem se lembrar daquela passagem no 100 Anos de Solidão, quando as pessoas começam a se esquecer o nome das coisas e se ocupam em etiquetá-las, porque afinal, o que vai ser do mundo quando não soubermos mais? O mundo depende da linguagem, o que o artista faz o tempo todo é uma operação da linguagem. E é por isso que a nossa Bienal é sobre arte e política, porque ela entende a arte como um fundamento a partir do qual nós, finalmente, mais ricos, poderemos então nos entender, conversar sobre as nossas diferenças e chegar num acordo possível, mas um acordo. Obrigado.